Eu vejo muita gente falando muita besteira a respeito da estratégia Barbell de investimentos, que é muito poderosa, só que eu vejo o pessoal ensinando completamente errado. É a estratégia do Nassim Taleb, um dos grandes pensadores da atualidade. Vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Eu vou introduzir nesse vídeo aqui para você a estratégia Barbell, mas do jeito certo, porque eu vejo o pessoal ensinar de maneira completamente equivocada. Primeiro, o que significa barbell? Barbell, de barra, é justamente aquela ideia da barra de academia com os seus halteres. Só que tem um detalhe. De um lado da barra, você tem um halter com muito peso, muito pesado. E do outro, você tem um halter bem pequenininho, pezinho bem leve. E aí fica desproporcional, fica assimétrico. Então, a base da estratégia é você se expor ao mercado financeiro de maneira assimétrica. Eu vou te explicar os detalhes nesse vídeo. Mas antes, vamos entender a importância do autor da estratégia, que também pode ser conhecida como estratégia bimodal, né? Você tem dois lados aqui. Beleza. Quem é Nassim Taleb? Nassim Taleb foi um trader de Wall Street, de opções na área de derivativos, tamanha complexidade desse mercado, e ele se saiu muito bem. E ele escreveu uma coletânea de livros tratando sobre o acaso e as incertezas, a coletânea Incerto. E um dos principais livros foi o livro Antifrágil, onde ele trouxe com mais detalhes a estratégia Barbell. Ele introduziu um pouquinho também no Cisne Negro, mas no Antifrágil isso ficou mais claro. E talvez você pense, quem é Nassim Taleb? Só porque ele conseguiu escrever bem, foi trader de Wall Street, eu vou dar ouvidos à estratégia dele? Eu já vi ele falando mal do Bitcoin, etc e tal. O pessoal acaba simplesmente atacando o Nassim Taleb porque ele foi contra o Bitcoin. Não inicialmente, ele se tornou o contrário em um momento posterior, porque ele identificou fragilidades no Bitcoin. E eu não ignoraria o que tem a falar Nassim Taleb. Por quê? Porque quando você olha para a obra dele, claro que muito por fruto do acaso ele acertou os momentos, só que ele sempre trouxe alertas importantes a respeito das grandes crises que abalaram o mercado financeiro e a economia. Quando ele escreveu a sua primeira obra, Iludidos pelo Acaso, ele escreveu no ano 2000, logo após veio o ataque às Torres Gêmeas. Quando ele escreveu Cisne Negro, em 2007, veio em 2008 a grande crise dos Estados Unidos no setor imobiliário. Não que ele tenha previsto esses eventos, só que ele sempre está nos alertando para os eventos completamente inesperados e de grande impacto que nós deveríamos nos proteger de acordo com um portfólio de investimentos adequado. Daí vem a estratégia Barbell. Não pense você que ele só é um mero teórico, etc e tal. Ele vai lá e faz. Tanto assim que o fundo de investimento dele, principalmente em 2008, na crise, o fundo foi criado em 2007, já teve uma boa performance em 2008 e na pandemia esse fundo foi muito bem. Olha só aqui matéria da Infomoney. Fundo que tem Nassim Taleb como principal conselheiro, na prática é o fundo dele, sobe 3.600% em março. É a Universa Investments. Isso março de quando? Março de 2020, quando estourou a pandemia. O fundo teve uma rentabilidade superior a 1.000% em 2008, na crise do subprime. Então a carteira de investimentos na Taleb é preparada, na verdade, se beneficia do caos. É a ideia de antifragilidade. Você estar exposto a uma carteira de investimentos, a ativos que, no caos, nas grandes crises, no evento inesperado de grande impacto, o cisne negro, você acaba se beneficiando, se fortalecendo. Porque a ideia de antifragilidade é exatamente essa. A ideia de que no caos existem coisas que se beneficiam desse caos, dessa desordem, e coisas que são destruídas, prejudicadas pela desordem. Vou explicar melhor com o exemplo da Hidra e da Fênix. A Fênix, toda vez que ela morre, ela renasce, só que ao renascer, ela não renasce melhorada, aprimorada. Ela volta ao estado anterior. Então ela nunca morre de fato, porque ela volta, só que não de forma melhorada. Logo, ela é robusta, ela não se beneficia nem é prejudicada pelo caos. Ao passo que a Hidra, toda vez que você corta uma cabeça da Hidra, uma nova cabeça nasce. E aí você vai multiplicando cabeças na Hidra. Logo, o caos, o corte da cabeça dela, a beneficia. Então ela é antifrágil. E tem as coisas frágeis, que é exatamente o contrário, que são completamente prejudicadas pelo caos. Por exemplo, o banco Lehman Brothers e o sistema financeiro como um todo. Aparentemente era um banco robusto e a gente viu que não foi bem assim. Na verdade, acabou quebrando. Então, o alerta do Nassim Taleb é para a nossa incapacidade de estarmos devidamente protegidos e eventualmente até nos beneficiarmos do caos.
da desordem. Não se trata de sempre estar com medo, sempre estar alarmado em virtude de uma eventual crise. Não. Se trata apenas de não ser o idiota que tenta se proteger sendo tarde demais. Inclusive, isso é lição dos estoicos. Sêneca dizia que durante a adversidade é tarde demais para estar protegido. Então a ideia é, eu preciso, justamente porque eu sou incapaz de prever esses eventos de grande impacto, eu preciso já estar protegido previamente. E como que eu faço isso de fato? E como que, além disso, eu posso me beneficiar do caos quando ele acontecer? Esse é o grande ponto. E aí eu vou te fazer a seguinte pergunta, que é importantíssima para a gente entender de fato como funciona essa estratégia. O que você acha que importa mais? O que tem mais peso? Frequência ou intensidade? Comenta aqui nos comentários e eu vou logo dar a resposta. Frequência, o que seria? É a regularidade com que eventos acontecem. É a normalidade. Por exemplo, se eu ganho 10% ao ano de forma garantida, aqui eu tenho a normalidade. A frequência de 10% ao ano, por muitos anos, vai me enriquecer por conta dos juros compostos e do tempo. Beleza? Isso é basicamente a ideia de consistência ou frequência. Ok, isso a gente já sabe. Mas o que é intensidade? A intensidade é o seguinte, é a expectativa de retorno. A intensidade significa o seguinte, quanto eu ganho ao me arriscar em determinado investimento, quando ele dá certo, e quanto eu posso perder em determinado investimento quando ele dá errado. Dito de outro modo, vamos supor que o investimento me dê 10% ao ano durante 10 anos. Só que no 11º ano acontece um cisne negro, um evento de grande impacto e derruba completamente a minha carteira de investimento, fazendo com que eu perca 60%, 70% do ganho ou até tudo, como aconteceu com as quebras desses bancos, do sistema financeiro e das grandes crises que a gente teve na história. Aí eu te pergunto, nesse caso, o ganho regular compensou a intensidade do grande impacto advindo do cisne negro, que me fez devolver todos os ganhos ou quase todos os ganhos? Olha o poder da intensidade. O problema dos impactos do cisne negro é que antes deles acontecerem, é tudo feito de forma silenciosa. A evidência é silenciosa. Por exemplo, o que David Hume trouxe como problema da indução, mas Nassim Taleb traz como o problema do Peru. O Peru, ele é, durante 1000 dias, alimentado consistentemente pelo seu criador. E a cada dia que passa, o Peru vai chegando à seguinte conclusão: eu sou um animal de estimação bem tratado, afinal sou alimentado, sou bem cuidado, etc e tal. Até que chega o fatídico dia da ação de graças, que gera a morte do Peru. E o Peru estava convicto de que não seria morto, na verdade, estava cada vez mais convicto de que seria bem tratado, porque ele foi analisando as observações ao longo da sua história. Só que bastou um evento, o grande evento, para mostrar que ele estava completamente errado. Então veja que um único evento pode mudar completamente tudo. Um único evento é capaz de anular completamente tudo que você sabia, tudo que você observou. Como se beneficiar desse evento na economia real? Esse é o grande questionamento da Nassim Taleb. E na visão dele, não estou te dizendo que eu adoto essa estratégia, mas eu com certeza reflito bastante sobre ela. Mas a grande sacada dele é o seguinte, é a visão dele. A estratégia barbell é uma necessidade de qualquer portfólio, justamente porque somos incapazes de prever o cisne negro e calcular os riscos advindos do cisne negro ao tomar decisões de investimento, ao escolher ativos. Então a gente precisa ter um método onde a gente fique isento desses erros, ao mesmo tempo que a gente possa se beneficiar do caos. Deixa eu te mostrar aqui de forma concreta o que pode acontecer com um portfólio que está desequilibrado porque não ouviu as lições do Nassim Taleb. Vamos supor que um portfólio integralmente de ações, sem nenhuma diversificação, ele obtenha 500% em 10 anos. É uma rentabilidade impressionante, que significa quase 20% ao ano composto. Logo, R$100 se transformaram em R$600 em 10 anos, uma excepcional rentabilidade. Acontece que após o 10º ano, no primeiro dia após o 10º ano, ocorre uma grande queda no mercado, uma queda de 60%, um cisne negro, uma grande crise. Logo, o meu portfólio ele sai de R$600 para R$240. Logo, minha rentabilidade acumulada foi de 140%. E não pense você que você saiu na hora certa. É uma suposição ainda mais ingênua. Se você conseguiu sair, beleza, mas a esmagadora maioria dos investidores não vai conseguir acertar, justamente porque o cisne negro é ignorado. Logo, se a gente pegar esse 140% de rentabilidade, ao ano, na verdade eu acumulei 9,15%. Sabe quanto que significa 9,15%? Basicamente a rentabilidade do CDI no Brasil. Tamanho, o nível de retorno que a gente tem na renda fixa no Brasil, o que desestimula o investimento em renda variável. Olha o que aconteceu entre Bovespa
CDI e IPCA nos últimos 10 anos. CDI rendeu 143%. Imagina só a frustração do investidor ao ficar 10 anos posicionado somente em ações, obtendo um retorno espetacular, beleza, mas um retorno meramente virtual, porque quando aconteceu a crise ele não estava preparado, não tinha renda fixa, não tinha caixa nem nada. A carteira caiu drasticamente na crise. E o que acabou acontecendo com o portfólio dele? Passou a render durante 10 anos o mesmo que a renda fixa. E aí o investidor que só ficou na renda fixa não passou o calor, ficou tranquilo e ainda pôde aproveitar as oportunidades do mercado. Ao passo que o investidor que ficou só em ações passou todo o perrengue de analisar balanços, das notícias e ruídos do mercado e ao final não obter nenhuma recompensa, nenhum prêmio de risco, porque ele não soube adotar um portfólio adequado. É disso que se trata, basicamente, a estratégia Barbell, mas não simplesmente assim. Como é que funciona essa estratégia na prática? Como eu disse, a estratégia consiste em eu cortar meu portfólio em duas partes, bimodal, 2 modos. De um lado, eu vou adotar a fração do meu portfólio da mais conservadora possível. Pense no investimento mais conservador possível. Para o Taleb, são os títulos do Tesouro Americano de curto prazo. Risco de crédito considerado praticamente nulo. E quanto do meu portfólio tem que estar aqui? Entre 80% a 90%. De preferência 90%, porque eu preciso proteger o portfólio. É a ideia de nunca perder dinheiro do Warren Buffett. Então, o máximo conservadorismo de um lado. É o lado pesado do portfólio. No Brasil, se você adaptasse, a gente estaria falando de Tesouro Selic, Tesouro pós-fixado, que no Brasil, como a gente sabe, rende muito nesse momento, rendendo aí de forma bruta quase 15% ao ano. Já no lado oposto, olha a simetria aqui, eu vou ter uma exposição convexa de apenas 10 ou no máximo 20%, com perdas super limitadas, principalmente se eu colocar só 10%. E aqui nesses 10%, eu vou correr muito risco, mas muito risco. Aqui eu vou comprar opções, aqui eu vou comprar small caps de alto risco, criptomoedas, etc. Aqui eu vou correr muito risco. Por quê? Considerando que o mercado é aleatório e que o mercado não leva em consideração os eventos de cisne negro, esse é o lado da minha posição que vai se beneficiar do caos. Ah, mas não faz sentido, Luan. Se o mercado cair, então, no lado das opções, o Nassim Taleb, como que ele ganha tanto dinheiro assim? Ele sempre está operando na via vendedora, comprando puts. Então, na visão dele, comprar puts te faz se beneficiar do caos, porque se o mercado cair muito numa crise, as suas opções vão se valorizar agressivamente. É a maneira de você se beneficiar do cisne negro, tanto positivo com as small caps, quanto do cisne negro negativo no caos. Como assim? Ora, coisas que são inesperadas que nos beneficiam também são cisne negro. Por exemplo, uma ação que acabou se valorizando 2, 3, 10.000%. Ela pode estar desse lado do barbell. Então esse é o cisne negro positivo. Ninguém é capaz de prever qual ação vai acontecer isso. Quem falar isso para você está mentindo. É um evento inesperado. Decorre muito da aleatoriedade. Assim como o pessoal antes te iludia achando que seria capaz de achar a nova Magalu. A Magalu foi um cisne negro enquanto durou. Era uma ação que ninguém acreditava em 2015 e aí alguém comprou e ela acabou subindo muito por um longo período ali que a gente teve de recuperação da nossa economia. Longo entre aspas, né? Durou 4 anos, por assim dizer. Então esse lado do portfólio poderia ter a Magalu em 2015, por exemplo. Não que você tenha sabido, porque a própria estratégia admite esse desequilíbrio, essa assimetria, onde as perdas aqui são limitadas. Então aqui desse lado especulativo, é bastante provável que você vai perder dinheiro com bastante frequência. Olha a diferença entre frequência e intensidade. Só que o acerto desse lado vai provocar um ganho com tamanha intensidade que vai compensar e muito eventuais pequenas perdas que você foi tendo, porque o seu capital está protegido desse outro lado aqui, com 90% em Tesouro Selic. Imagina só a situação em que você tem 100 mil reais. 90 mil está em Tesouro Selic e 10 mil está na área do barbell, que é onde você vai correr bastante risco. Se eu tenho 90 mil rendendo 12% ao ano, em um ano eu tenho mais do que o capital que está aqui desse lado, esses 10 mil. Então mesmo que eu perca integralmente os 10 mil, em um ano eu já recuperei esse capital no Tesouro Selic. Então é o tipo de estratégia que é praticamente impossível você perder dinheiro. Por isso que o Nassim Taleb fala que a estratégia barbell é uma necessidade do investidor e que é a única maneira de você domesticar o risco. É evidente que, em um lado do barbell onde você corre mais risco, você vai acabar especulando, mas é a área onde você poderia especular. E é aqui que você se beneficia tanto da assimetria quanto da convexidade, que
que é aquela ideia de que você tem muito pouco para perder, mas muito para ganhar. Aqui é basicamente o reconhecimento de que nós somos incapazes de prever os grandes eventos que impactam a humanidade. Nesse ponto, o Nassim Taleb discorda do Warren Buffett. O Buffett acerta ao dizer que risco vem de você não saber o que está fazendo. De fato, isso é verdadeiro. Mas o Nassim Taleb discorda no sentido de que um ser humano, ao menos um ser humano comum, ou um pouco acima da média, seja capaz de saber o que está fazendo. Talvez a visão do Buffett seja restrita a grandes gênios da humanidade, que mesmo sendo gênios, ainda erram, ainda são falíveis. Para a maioria das pessoas, para o médio cristão, a visão do Nassim Taleb é muito mais razoável. Mas, de novo, não estou falando aqui para você sair vendendo tudo e adotar integralmente essa estratégia, só se você realmente quiser. E aí, fazendo consultoria comigo, eu coloco todas as possibilidades na mesa. Se quiser eventualmente fazer consultoria comigo, tendo mais de R$ 1 milhão, eu vou deixar o link aqui embaixo. E aqui embaixo também vai estar o link da nossa comunidade, onde você vai ter acesso ao meu treinamento Formação Mirai Invest, além dos conteúdos que eu trago para os membros e o acompanhamento da minha carteira. Mas o que eu quero que você tire desse vídeo é o seguinte: no mínimo você deveria pensar o seguinte: você precisa ter uma parcela de renda fixa permanente na carteira, principalmente com bastante liquidez. Não necessariamente ter 80%, mas uma parcela relevante que te possibilite estar muito preparado nas grandes crises e ter a capacidade de comprar ativos lá no fundo, completamente amassado. E lembre-se, se eventualmente você adotar a Barbell, você não vai colocar no lado do Barbell de grande risco ativos como boas empresas ou bons fundos imobiliários. São ativos ultra especulativos e opções de venda principalmente, na via comprada. E nos ativos conservadores, o que eu vejo muita gente falar merda, na parte de ativo conservador eu não vou colocar só título pós-fixado, vou colocar ação de empresa perene, de dividendo. Não, isso está errado. Nenhum investimento em ação possui risco baixíssimo como título pós-fixado do governo. Qualquer tipo de investimento em ação envolve no mínimo risco médio. Essa é a verdade. E seja qual for a empresa, por mais que ela seja impecável em termos de resultados e histórico, ainda assim pode haver alguma informação, algum evento, algum risco oculto que você é incapaz, principalmente sendo acionista minoritário, você é incapaz de saber. Isso é o que Nassim Taleb chama de opacidade. Veja, quando teve o ataque terrorista das Torres Gêmeas, as pessoas prejudicadas, infelizmente, não sabiam que isso ia acontecer, mas o terrorista sabia, o grupo terrorista sabia. Então a opacidade é a mesma história do problema do Peru. O dono do Peru sabia que ele iria ser morto. O Peru não. Então você não deve ser o Peru, você não deve ser o otário. É o que o Nassim Taleb também chama de problema do otário. Você precisa se beneficiar do caos. Você precisa ter um portfólio antifrágil. E olha, eu tive bastante coragem para trazer esse vídeo aqui para você, porque poucos têm a coragem que eu tô tendo aqui. Porque poucos vão entender o poder, o potencial dessa estratégia. Mas como eu te disse, eu não a adoto integralmente, mas reflito bastante sobre ela. Porque é praticamente impossível, eu gostaria de ver alguém refutando de fato essa estratégia, você ter argumentos comprovados que sejam capazes de refutar a eficácia dessa estratégia, que inclusive vem sendo provada no fundo do Nassim Taleb. Agora, alguns comentários do último vídeo. O longo prazo fará sua mágica, mas não o conhecemos. Muito bom. Por isso, sigo apenas um aspecto no mercado de ações e que considero o mais importante: o risco calculado. Pode ser uma ingenuidade nossa supor que a gente possa calcular de fato todos os riscos, porque em qualquer análise de risco a gente não leva em consideração o cisne negro. E isso eu consigo investindo pouco por empresa e diversificando bem em boas pagadoras de dividendos. O dividendo é muito importante porque ele reduz bastante o nosso risco. Invisto um pouco também em algumas boas promessas. Essa receita tem me sido infalível. Ótimo, maravilha. Eu acho os dividendos importantes pelos motivos citados e também por permitir a venda de alguma ação abaixo do preço médio sem prejuízo. As verdades do mercado de boa-fé. Escolha boas empresas com excelente gestão a preços atrativos. O value investing é a melhor maneira do pequeno investidor ficar rico com a bolsa de valores. Tem funcionado muito bem. Sobre a renda fixa, talvez seja útil quando as ações estiverem muito precificadas, no caso de ações que pagam pouco dividendo. Olha, você pode estar caindo no problema do otário. Nem sempre a gente é capaz de, simplesmente porque o ciclo está mostrando baixa, a coisa não pode ficar ainda pior ou muito pior. É basicamente adotar uma postura de ceticismo empírico, sob pena da gente cair no grande erro que muitos cometem da arrogância epistemológica. Mas enfim, já falamos bastante. Por hoje é só. Te vejo no próximo vídeo.